Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Cristianismo Puro e Simples, livro 3, capítulo 12. Fé. Quero começar dizendo algo sobre o qual gostaria que todos prestassem a máxima atenção. É o seguinte: se este capítulo não significar nada para você, se ele parecer ter a intenção de responder perguntas que você nunca fez, encerre a leitura imediatamente. Não lhe dê a menor atenção. Há certas coisas no cristianismo que podem ser entendidas a partir de fora, antes de você ter se tornado um cristão. Mas há uma quantidade bem maior de coisas que não podem ser compreendidas antes de você ter percorrido um bom trecho da estrada da fé cristã. Estas coisas são puramente práticas, embora não pareçam. São direcionamentos para lidar com encruzilhadas particulares e obstáculos na estrada, e não fazem sentido enquanto a pessoa não tiver chegado a esses lugares. Deixe estar. Virá o dia, talvez só daqui a alguns anos, em que você reconhecerá, de repente, o que ela significa. Se você fosse entender isso na hora, só lhe faria mal. É claro que tudo isso depõe tanto contra mim como qualquer outra pessoa. O que estou tentando explicar neste capítulo pode estar além da minha compreensão. Posso estar achando que cheguei lá, quando na verdade não o fiz. Então, resta-me apenas pedir aos cristãos instruídos para analisarem tudo com muito cuidado, para me dizerem onde foi que eu errei. E aos demais, ao ouvirem que tenho a dizer com cautela, vendo como algo que foi oferecido porque pode servir de ajuda, não porque eu tenho certeza de que estou certo. Estou tentando falar da fé no segundo sentido, o mais elevado. Acabei de dizer que a questão da fé, nesse sentido, surge depois que uma pessoa tenha se esforçado ao máximo para praticar as virtudes cristãs e descoberto que falhou, e visto que, mesmo se ela conseguisse, estaria apenas dando de volta para Deus o que já pertencia a ele. Em outras palavras, ela descobre a própria falência. Mais uma vez, digo que o que importa para Deus não são nossas ações propriamente ditas. O que importa para Ele é que sejamos criaturas possuidoras de certo tipo ou qualidade, o tipo que Ele pretendeu que fôssemos, criaturas relacionadas a Ele de certa forma. Não vou acrescentar aqui e se relacionem de certa forma uns com os outros, porque isso já está implícito, pois se você estiver de bem com Deus, inevitavelmente estará de bem com todos os que o rodeiam. Da mesma forma que, se todos os raios de uma roda estiverem bem encaixados no centro e no aro ao qual são atados, estarão na posição certa uns em relação aos outros. Na verdade, enquanto pensarmos em Deus como um tipo de examinador nos passando um trabalho escolar, ou como a outra parte de algum tipo de barganha, enquanto estivermos pensando em termos de reivindicações e contra-reivindicações entre nós e Deus, ainda não estaremos numa posição certa em relação a Ele. Aquele que age assim não entende muito bem quem é nem quem Deus é, e não consegue assumir a posição certa, porquanto não é capaz de descobrir a própria falência. Quando eu falo em descobrir, quero dizer isso mesmo, ou seja, não o disse simplesmente da boca para fora. É claro que qualquer criança que receber algum tipo de educação religiosa
logo aprenderá que não temos nada a oferecer a Deus que já não seja dele, e que falhamos em oferecer até mesmo isso, sem querer guardar algo para nós. Mas estou falando de deparar com algo real, uma descoberta de verdade baseada na experiência pessoal. Agora, nesse sentido, só poderemos descobrir nossa incapacidade de manter a lei de Deus depois de termos concentrado o máximo de esforços e depois falhando em mantê-la. Se não tentarmos de verdade, não importam nossas alegações. Teremos sempre a ideia no nosso subconsciente de que, se tentarmos com mais afinco da próxima vez, nos tornar completamente bons. Assim, em certo sentido, a estrada de volta para Deus é a estrada do esforço moral, de empenhar-se cada vez mais. Mas, em outro sentido, não é o esforço que nos levará de volta para casa. Todos esses esforços estão nos levando ao momento vital em que dizemos a Deus: o Senhor é que terá de fazer isso, pois eu não consigo. Eu lhe imploro, por favor, que não comece a se perguntar: será que eu já cheguei a esse ponto? Não fique aí sentado, divagando, para ver se já está chegando lá, pois isso o levará na direção errada. Quando acontecem as coisas mais importantes da nossa vida, muitas vezes, naquele momento, nem nos damos conta do que está acontecendo. Uma pessoa nem sempre está em condições de constatar: opa, estou amadurecendo. Muitas vezes, é só quando olhamos para trás que nos damos conta do que aconteceu e então reconhecemos aquilo que as pessoas chamam de amadurecimento. Você pode perceber esse fenômeno até em coisas mais simples. Uma pessoa que começa a especular, ansiosa, se vai conseguir dormir, tem uma grande probabilidade de ficar horas acordada. Da mesma forma, o fenômeno ao qual estamos nos referindo agora não pode acontecer com todo mundo em um passe de mágica, como aconteceu com o apóstolo Paulo e Bunyan. Mas pode se dar de forma tão gradativa que ninguém seja capaz de apontar uma hora ou um ano particular em que tenha acontecido. E o que importa é a natureza da mudança em si, e não como nos sentimos enquanto está acontecendo. É a mudança da confiança em nossos próprios esforços para o estado em que desistimos de fazer qualquer coisa por esforço próprio e deixarmos tudo por conta de Deus. Sei que as palavras deixar por conta de Deus podem ser mal compreendidas, mas vamos deixar assim por enquanto. O sentido em que um cristão deixa as coisas por conta de Deus é que ele deposita toda a sua confiança em Cristo, isto é, acredita que Cristo, de alguma forma, compartilhará com ele a obediência humana perfeita que ele assumiu desde o seu nascimento até sua morte de cruz. Que Cristo tornará o homem um ser mais à sua semelhança e, em certo sentido, compensará suas deficiências. Na linguagem cristã, ele compartilhará sua condição filial conosco, fazendo de nós filhos de Deus, como ele mesmo. No livro 4, tentarei analisar melhor o sentido dessas palavras. Se você preferir colocar de outra maneira, Cristo oferece algo por nada. Na verdade, ele oferece tudo por nada. Em certo sentido, toda a vida cristã consiste precisamente em aceitar essa oferta magnífica, mas o difícil mesmo é chegar ao ponto de reconhecer que tudo o que fizemos e podemos fazer se resume a nada. Queríamos mais é que Deus considerasse nossos pontos positivos e ignorasse os negativos. Ou, em outras palavras, poderíamos dizer que, em certo sentido, nenhuma tentação jamais será superada enquanto não pararmos de tentar superá-la. Ou seja,
temos de jogar a toalha. Mas, por outro lado, você não poderia parar de tentar de forma correta e pelo motivo certo enquanto não tiver tentado com todas as suas forças. E, em outro sentido, entregar tudo a Cristo é claro que não quer dizer que iremos parar de tentar. É evidente que confiar nele significa tentar fazer tudo o que ele diz, pois não haveria sentido em dizer que você confia em uma pessoa se não segue o seu conselho. Assim, se você realmente se entregou a ele, podemos concluir que esteja tentando obedecer-lhe. Contudo, está tentando fazê-lo de uma maneira que seja nova e menos ansiosa. Não deseja fazer essas coisas para tentar ser salvo, mas porque ele já começou a salvá-lo. Não as faz esperando obter o paraíso como recompensa de suas ações, mas, inevitavelmente, querendo agir de determinada maneira, porque já tem dentro de si um primeiro vislumbre, ainda que tênue, da habitação celeste. Os cristãos sempre se envolveram em discussões em torno de saber se o que os leva de volta para casa são as boas ações ou a fé em Cristo. Não tenho nenhum direito de falar sobre um assunto tão difícil, mas me parece que isso é como perguntar qual das lâminas de uma tesoura é mais necessária. Só um esforço moral sério pode nos levar ao ponto de jogar a toalha, mas a fé em Cristo é a única coisa que vai salvar-nos do desespero quando chegar a esse ponto. E é da fé que as boas ações devem inevitavelmente surgir. Certos grupos cristãos do passado acusavam outros grupos de parodiar a verdade de duas formas. Talvez eles esclareçam melhor a verdade. Um grupo dizia: fazer boas ações é tudo o que interessa. A melhor boa ação que há é a caridade, e o melhor tipo de caridade é a doação em dinheiro. O melhor destino da doação de dinheiro é a igreja. Logo, entregue-nos 10.000 libras e garantiremos sua entrada nos céus. A resposta a essa bobagem com certeza seria que as boas ações feitas por esse motivo, com a ideia de que os céus possam ser comprados, sequer seriam boas ações, mas apenas especulações comerciais. Outro grupo seria acusado de dizer: a fé é tudo o que interessa. Consequentemente, se você tem fé, não importa o que faça. Peque à vontade, meu filho, divirta-se, pois para Cristo isso não fará diferença no final. A resposta a essa outra bobagem é que se o que você chama de fé em Cristo significa não ligar a mínima para o que ele diz, então não se trata de fé nenhuma, nem de fé, nem de confiança nele, mas apenas de aceitação intelectual de alguma teoria sobre ele. A Bíblia parece realmente selar a questão quando reúne as duas coisas em uma só sentença surpreendente. A primeira parte diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, que nos dá a impressão de que tudo depende de nós e de nossas boas ações. Mas a segunda parte completa: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, que dá a ideia de que Deus faz tudo e nós nada. Temo que esse seja o tipo de coisa que temos de confrontar no cristianismo e fico intrigado com isso, mas não surpreso. Veja que estamos tentando entender e separar em compartimentos estanques o que Deus faz e o que os seres humanos fazem, enquanto Deus e os seres humanos estão trabalhando juntos. E é claro que, de início, pensamos que é como se os dois homens estivessem trabalhando juntos, de modo que você pode dizer: ele fez esta parte e eu fiz aquela. Mas essa forma de pensar está equivocada. Deus não é assim. Ele está dentro de você tanto quanto fora. E mesmo se você conseguisse entender quem fez o quê,
Não acho que a linguagem humana poderia expressar tal entendimento adequadamente. Na tentativa de expressá-lo, diferentes igrejas dizem coisas diferentes, mas você descobrirá que mesmo aqueles que insistem mais fortemente na importância das boas ações lhe dizem que você precisa de fé. E mesmo aqueles que insistem mais fortemente na fé lhe recomendam praticar boas ações. Em todos os casos, não posso levá-lo mais longe. Penso que todos os cristãos concordariam comigo se eu dissesse que, embora o cristianismo pareça, à primeira vista, resumir-se a moralidade, deveres, regras, culpa e virtude, ainda assim ele nos leva adiante, para fora de tudo isso, para algo que vai além. Podemos ter, assim, o vislumbre de um país onde não se fala sobre essas coisas, exceto, quem sabe, em uma piada. Lá todos seriam cheios do que podemos chamar de bondade, como um espelho que se enche de luz. Mas eles não o chamariam de bondade. Não o chamariam de nada. Eles não estariam nem sequer pensando sobre isso, pois estariam ocupados demais olhando para a fonte de onde tudo isso provém. Mas, nesse momento, chegaríamos perto do ponto em que a estrada cruza a margem deste mundo. Nenhum olho pode enxergar muito além disso, mas muitos olhos conseguem enxergar muito além dos meus.